As aulas todas elas são gravadas e colocadas no canal da igreja no YouTube, você pode, se perdeu alguma, assistir lá. A gente está estudando aqui a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Essa carta, ela foi escrita por Paulo na prisão. Aqui eu estou mostrando nessa imagem o que são as ruínas da cidade de Colossos hoje. A cidade de Colossos, ela ficava numa região onde hoje é um país chamado Turquia. A Turquia, ela faz parte do território dela várias dessas cidades, e a Colossos é uma delas. Colossos ficava numa região da Turquia chamada Vale do Lico, e ficava muito próximo de Laodiceia, ficava relativamente próximo de Éfeso, 193 quilômetros de Éfeso, 20 e poucos quilômetros de Laodiceia. Ou seja, Laodiceia era mais ou menos como se fosse daqui, um pouquinho depois de Caçapava. E essa cidade, ela foi destruída por um terremoto, ainda no primeiro século, e aí o povo mudou para uma cidade um pouco do lado. E essas ruínas permanecem inexploradas até hoje, quer dizer, elas não foram escavadas para poder achar nada nelas assim de mais relevante. Espero que seja um dia. Era uma cidade que teve a sua importância e ela tinha uma característica daquele tempo, que era uma cultura influenciada por judeus, tinha muito judeu ali, que no tempo ainda do Império Macedônico, depois de Alexandre o Grande, foram mandados para lá. Tinha gregos, que logicamente fazia parte desse Império Macedônico, Império Grego, e tinha os romanos, que era então o Império Romano que dominava nessa época. Então, com todas as influências de cultura que tem dessa mistura. E quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso. O que se discute é onde ele estava preso. Uns acreditam que ele estava preso em Éfeso, e eles têm motivo para isso. Outros acreditam que ele estava preso em Roma, e tem motivo para isso, para crer nessas duas possibilidades. Isso não tem tanta importância para a gente, a não ser para datar a carta. Se ela foi escrita no tempo que Paulo estava em Éfeso, ela foi escrita mais ou menos nos anos 50 depois de Cristo. Se ela foi escrita quando Paulo estava em Roma, foi escrita nos anos 60 depois de Cristo. Então, isso é que muda um pouco. Agora, com relação ao conteúdo dela, onde Paulo escreveu, nós sabemos que ele escreveu essa carta estando preso. Nós sabemos também que não foi Paulo quem iniciou, quem começou o evangelismo em Colossos. Não foi ele que plantou essa igreja, diferente de outras igrejas que ele escreveu carta, que ele plantou. Aqui não foi ele que plantou. O que se tem fortes evidências, inclusive dentro do texto, é que quem fundou essa igreja foi Epáfras, que vai aparecer hoje no pedaço que a gente vai ler. Epáfras era um cidadão de Colossos, que provavelmente conheceu Paulo durante o tempo que Paulo teve o seu ministério na cidade de Éfeso, que era uma cidade grande ali perto. E aí ele voltou lá e evangelizou pessoas. Colossos tinha outras pessoas que a gente conhece pelo nome. Filemon, que tem inclusive uma carta a Filemon, escrita por Paulo, era um cidadão de Colossos. Onésimo, que era escravo de Filemon, era um cidadão de Colossos. Áfia, uma mulher citada na carta de Filemon, é uma mulher de Colossos. Então a gente conhece algumas pessoas ali. Então era uma igreja consolidada, que como tudo naquele tempo se reunia em casas. Então Paulo escreve essa carta, e por que motivo ele escreveu? Porque sempre havia um motivo para que Paulo enviasse uma carta. Não era simplesmente uma carta, estou com saudade de vocês, embora isso ele citasse nelas. Mas era uma carta que havia um motivo, e o grande motivo de Paulo escrever essa carta era combater os falsos ensinos que já estavam chegando naquela cidade de Colossos e estavam começando a distorcer o Evangelho. Você já deve ter percebido isso a gente pode inclusive aplicar isso nas nossas vidas hoje. Você começa a caminhar no Evangelho, você compreende os princípios básicos do Evangelho, mas aparecem pessoas na nossa volta muitas vezes que de alguma maneira tentam distorcer o Evangelho, de uma maneira às vezes sutil,
ou de uma maneira grotesca. Quando é grotesca, você rejeita, mas às vezes vem com sutilezas, coisas muito parecidas com o verdadeiro Evangelho de Cristo, mas que não são o verdadeiro e puro Evangelho de Cristo. Hoje, por exemplo, a gente luta muito, né, com uma situação que é a pregação com ênfase na prosperidade, que ela não é uma pregação bíblica. Não que a Bíblia não diga que nós teremos prosperidade em Cristo, mas a prosperidade que a Bíblia nos aponta em Cristo não está ligado com riqueza material. Então, o fato de eu ter ou não ter riquezas materiais não quer dizer que eu sou mais ou menos abençoado por Deus. Mas hoje a gente vive num mundo que a gente está, em que todas as coisas giram muito em torno do que é material, que existe uma mistura do evangelho bíblico com o evangelho da prosperidade material. Existe uma mistura do evangelho bíblico com o evangelho do poder. Nós temos poder em Cristo, mas o poder em Cristo é o poder que nos leva à vitória contra o pecado, em primeiro lugar, e principalmente. Não é o poder de ter poder em nós. O poder que está em nós é do Espírito e vai agir conforme o Espírito entende, não de acordo com o que nós queremos. Essas ênfases hoje, elas ofuscam, às vezes, para algumas pessoas, o verdadeiro e puro Evangelho da cruz, que significa que nós devemos a cada dia morrer para a nossa velha natureza e nascer para uma nova natureza em Cristo, sermos transformados nele. Então, naquele tempo também tinha falsos ensinos. Não era falsos ensinos como era, por exemplo, na carta de Paulo aos Gálatas, que eram cidadãos judeus, eram religiosos judeus, que estavam tentando impor o judaísmo ao povo. Aqui era uma mistura entre judaísmo, mais filosofias gregas, mais outras coisas, paganismo da época, enfim. Eram algumas coisas que estavam tentando mudar a cabeça dessas pessoas de Colossos. E a gente, quando vai buscar o ponto central da carta e o motivo, a gente busca, eu falei isso aqui na aula passada, um tempo verbal. Uma das coisas que se usa é um tempo verbal grego que é chamado de perfeito. O perfeito aqui aparece nesse trecho. O perfeito está nessa palavra aqui no versículo 17, e nele tudo subsiste. Por quê? Se você ler o contexto do 13 até o 17, e aqui eu coloquei o 16 e o 17, está falando de Cristo. Então diz que, pois nele, ou seja, em Cristo, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Paulo está dizendo para esses cristãos de Colossos, e ele vai defender isso durante toda essa carta, a centralidade de Cristo. Ele vai defender durante toda essa carta que Cristo, ele coloca aqui no capítulo 1, quem Cristo é. Nós vamos aprender a respeito de Cristo aqui. E ele, então, está dizendo que Cristo não só criou todas as coisas, mas as coisas hoje existem nele. Ele sustenta todas as coisas. Isso é uma coisa que tem que estar muito clara na nossa cabeça, que nós fomos resgatados do pecado pelo sacrifício de Cristo. E ele é que mantém, ele que sustenta todas as coisas. A nossa fé tem que ser baseada na pessoa de Cristo. Então ele vai defender isso. E ele, já na saudação, ele começa com algo que é muito importante a gente entender, que Paulo cita em praticamente todas as cartas dele, mas nessa tem uma importância maior. Ele começa nos primeiros 2 versículos com uma saudação em que ele fala em graça e paz. E ele termina lá no capítulo 4, nos últimos versículos, desejando que a graça de Deus esteja. A graça é muito importante. O entendimento da graça é importante para nós, porque o entendimento da graça está ligado ao entendimento do que Cristo fez. Que nós não somos e não podemos, de alguma maneira, nos reconectarmos com Deus pelas nossas atitudes, mas nós somos reconectados com Deus somente pela graça.
pelo sacrifício de Cristo. É um favor não merecido, mas a partir disso nós precisamos ter transformação. O entendimento correto da graça não é simplesmente dizer, eu recebi um presente de graça de Deus. Tá bom, é verdade. Mas esse presente que eu recebi, que é a comunhão com Ele, precisa produzir em mim vida, precisa produzir em mim mudança. Senão, eu não entendi a graça, eu entendi parte da graça. Eu preciso ter essa transformação. Hoje, nós vamos ver aqui do versículo 3 ao versículo 8. Como é uma carta pequena, eu estou sem pressa, para a gente poder ver alguns pontos relevantes. Eu coloquei aqui para vocês na NVI. Se você tem uma versão diferente, vai estar um pouquinho diferente. Então, Colossenses capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 8. Paulo escreve então, sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. Por todo o mundo, este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Sempre falo para vocês que quando a gente vai estudar um determinado trecho da Bíblia, é muito importante você observar palavras que se repetem, verbos que se repetem e coisas que chamam aos olhos aqui. Eu acabei de dizer para vocês que um ponto importante aqui é a cristologia que Paulo vai colocar aqui, que ele vai falar da centralidade de Cristo e que ele vai falar que isso está ligado com a graça. Você percebe que aqui a palavra graça aparece novamente, né? Ele aparece aqui no versículo 6, quando ele diz, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam quem? A graça de Deus. Então, você entender a graça de Deus é muito importante para que a sua fé cresça e frutifique. Se você acha que você obtém o favor de Deus por aquilo que você faz, você precisa entender melhor a graça. Isso às vezes aparece para a gente, por exemplo, por que eu devo fazer o que é certo? Para receber de volta algo de Deus? Não. Eu devo fazer o que é certo por amor a Ele, por entender aquilo que Cristo fez. E Deus vai me cuidar de mim como Ele cuida mesmo. Por que Ele cuida? Por aquilo que Ele é. Deus nos ama por aquilo que Ele é. Amor é uma característica dEle. E às vezes a gente fica vivendo uma vida de querer, não, eu tenho que fazer para que Deus possa me abençoar. Deus te abençoa por aquilo que Ele é. Então isso é algo que precisa estar claro em nós. Então, entender a graça está ligado com isso. E você percebe que a palavra amor aparece várias vezes também nesse trecho aqui. Então você começa a perceber que determinadas palavras se repetem. Quando algumas palavras se repetem, na verdade tem algo a ser ensinado a respeito disso. Então vamos ver o que Paulo quer nos ensinar aqui nesse pedaço. E outra, que ele vai, eu falei para vocês de falso ensino, mas ele começou elogiando todo mundo, vocês estão rindo muito bem, né? Eu ouvi falar muito bem de vocês, mas mais para frente ele vai apresentar alguns pontos de correção. Então ele começa dizendo, sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. A gente na aula passada, a gente viu que ele tratou na ação, no começo da carta dele, ele faz uma ação, um cumprimento de ação de graças. Quando ele diz graça e paz, etc. Ele continua isso aqui, colocando sempre agradecemos a Deus. O sempre aqui, que Paulo coloca, traz a ideia de que
A ação de graças nossa a Deus, ou seja, o agradecimento nosso, resulta de uma atitude de constante oração. A constante oração não é que você está o tempo todo orando formalmente a Deus, mas em todas as oportunidades você está orando. A gente tem uma outra coisa que a gente precisa ir corrigindo na nossa vida, que o orar é conversar com Deus. Tá, eu estou conversando com Ele, mas eu estou conversando coisas que Ele já sabe. Tudo aquilo que você coloca em oração diante de Deus, Ele já sabe. A oração, agora, Deus quer que a gente ore. Cristo orou e é necessário que a gente ore. A oração tem o poder de te transformar. Todas as vezes que você tem uma vida de constante oração, você vai sendo moldado até por isso. Você vai sendo moldado por essa oração constante. A oração constante vai começar a transformar você numa pessoa mais grata a Deus por aquilo que Ele é. Principalmente se você ora da maneira correta. Se você ora se lembrando de quem Deus é, se você dizendo para Deus quem Ele é, agradecendo a Deus por tudo que Ele fez por você até aqui. Agora, se a sua oração é somente uma oração de bom dia Deus, olha, hoje eu estou precisando de arroz, feijão, pagar a conta de luz, estou precisando de um emprego novo, estou precisando que a oração não é assim. A oração ela inclui pedidos, mas a oração deve ser um momento da gente agradecer a Deus. E a oração deve ser constante. Paulo escreveu isso em 1 Tessalonicenses 5,17, onde ele diz para a gente orar sempre, orar continuamente. Então, é algo que a gente tem que aprender aqui. E o ponto principal, então, é isso, é dar graças. E Paulo chama Jesus aqui de Senhor. Essa palavra Senhor é a palavra grega Kyrios, que quando a Bíblia do Antigo Testamento foi traduzida para o grego, que é o que a gente chama de Septuaginta, o Senhor lá que dizia respeito a Deus foi traduzida como Kyrios. Então, a mesma palavra que no Antigo Testamento se refere ao Deus Criador de todas as coisas, é a palavra que se refere, o Yahvé do Antigo Testamento, é a palavra que se refere a Cristo no Novo Testamento. Então, é uma palavra que Paulo está nos dizendo aqui que Jesus Cristo é Deus. Como essa igreja tinha judeus, é de entendimento isso. Como essa igreja tinha pagãos, a palavra Kyrios também era usada pelos pagãos para os deuses falsos deles. Eles também chamavam de Kyrios. Então, o que Paulo está dizendo aqui para judeus e para gentios, para gregos e pagãos, é que Jesus Cristo é Deus. Esse é o primeiro ensinamento que ele dá. E isso precisa estar claro em nós. Então, a mentalidade de gratidão tem que estar presente em nós. O espírito de contínua oração tem que estar presente em nós. E o entendimento que Cristo é Deus tem que estar claro no seu coração. A gente começa a ter um empobrecimento espiritual quando a gente deixa de contemplar Deus em oração. Uma das primeiras coisas que começa a acontecer quando a sua vida de fé não vai muito bem é que você começa a orar menos ou não orar. Então, você começa a viver uma vida muito de acordo com a sua própria mentalidade. No culto de oração de quarta-feira, a gente leu alguns textos sobre Jesus orando, e, por exemplo, um texto importante é que antes de chamar os 12, que seriam os mais próximos dele, Jesus orou durante toda a noite. Então, se Cristo, que é Deus, orou durante toda uma noite, para que ele, como homem que estava ali, tivesse a sabedoria de escolher 12, por que a gente toma tanta decisão assim, sem sequer colocar isso diante de Deus? Eu digo para você que você não deve orar uma vez, você deve orar continuamente sobre determinadas decisões, porque essa oração vai inclusive transformar a sua maneira de enxergar o problema e vai transformar também a sua decisão muitas vezes.
Outra característica que acontece quando a gente deixa de ter essa vida de oração é que a gente e começa a ter um empobrecimento espiritual, é que a gente começa a ter uma vida mais ingrata. A gente deixa de reconhecer tudo aquilo que Deus fez, e aí acontece que você está orando por algo e aquilo não acontece, a sua fé enfraquece, você deixa, pedir, Deus não fez. Ele não precisa fazer nada por nenhum de nós. Eu não preciso que Ele faça nada por mim. Mas eu tenho que sempre ser grato por tudo aquilo que Ele já fez, que é muito mais do que eu preciso. Isso nos fortalece na dificuldade. Você reconhecer quem Deus é e tudo que Ele já fez pela sua vida, te ajuda nos momentos difíceis a lembrar disso, a perseverar quando as coisas não vão bem. Porque, como eu disse, o evangelho que tudo vai dar certo não é o evangelho bíblico. O evangelho bíblico é que Cristo estará com você em todos os dias, dê certo ou dê errado a sua situação que você está nela. Então, você vê que numa simples frase, Paulo ensina muita coisa para a gente. E aqui, a partir do versículo 4, ele começa a tratar aquilo que desse trecho aqui é o coração desse trecho. Versículo 4 ele escreve: pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos. E se você ler o versículo 5, já que eu não pus aqui, eu vou pôr depois, você vê que ele vai citar uma terceira coisa, que é por causa da esperança. Então, Paulo está usando aqui um tripé que ele usa, que é fé, esperança e amor. Tá? Só que ele é diferente de 1 Coríntios 13, em que ele escreve que dos três, depois que ele fala que todas as coisas passarão, os dons passarão, ele diz que permanecerão a fé, a esperança e o amor. Porém, o amor é o maior deles, certo? Ele inverte esse tripé. Ele diz da fé, do amor e da esperança. Então, o que aconteceu? Paulo mudou de opinião? Não é que ele mudou de opinião. O que acontece é que as três características, a fé, a esperança e o amor, são características de uma vida fundamentada em Cristo. Quando ele estava escrevendo para os coríntios, ele tinha um motivo muito forte para escrever: a falta de amor dos coríntios dentro daquela comunidade. Lembra a história da ceia em 1 Coríntios? Que chegavam as pessoas, o dono da casa recebia no íntimo aquelas pessoas que chegavam primeiro, que geralmente eram as pessoas de mais posse, comiam tudo, e os que nada tinham chegavam, não tinha nem o que comer na hora da ceia, e Paulo dá aquela reprimenda que a gente lê até hoje no culto de ceia, que para você se é para comer, come em casa, mas aqui que todos partirem o pão juntos e tudo mais, ele está dando uma ênfase muito grande no amor. Ele dá uma ênfase em Cristo, e em Cristo qual que é a nossa esperança? É uma esperança futura daquilo que há de vir, que todas as coisas serão refeitas em Cristo. Então, ele coloca essas características. A ação de graças, então, da gente, a gratidão nossa a Deus, resulta de você reconhecer em outros as verdadeiras marcas da existência cristã, as três virtudes fundamentais de todo cristão. A fé, que nos reconecta com Deus. Por isso que nessa imagem aqui eu coloquei uma cruz e a fé em cima. A fé é o que te reconecta com Deus. Mas a fé que te reconecta com Deus, que é fundamental para que você se aproprie da graça de Deus, ela tem um efeito prático na nossa vida. Não adianta eu dizer que tenho fé, e essa fé, como a gente aprende estudando a carta de Tiago, é uma fé morta, é uma fé que não frutifica. A fé, e aqui está colocada no meio, como se fossem os braços abertos da cruz, para dizer que a fé, ela é expressa através do amor. E Paulo diz aqui do amor por todos os santos. Quem são os santos aqui? São os cristãos, aqueles que faziam parte daquela comunidade de Colossos e aqueles que faziam parte de todas as comunidades cristãs espalhadas pelo mundo. Mas a gente sabe que o ensinamento bíblico não é só a gente ter amor uns pelos outros aqui. É que o nosso amor uns pelos outros
transborde para aqueles que estão fora. Então eu começo a ter um problema quando, por exemplo, eu gosto muito de estar com o pessoal da igreja. Eu não gosto de estar com o pessoal que não é da igreja. Tem um problema. A Bíblia te convida a estar com os de fora, mas não para ser influenciados por eles, mas para ser influência na vida deles. Se eu sou crente e eu gosto muito de estar no meu mundinho de crente, protegidinho, guardadinho, e não quero ter relacionamento com as pessoas de fora, eu tenho um problema no meu entendimento do Evangelho, porque o Evangelho foi dado a nós para poder anunciar Cristo para todos. O amor também está nisso. E aqui Paulo diz então que a fé é o meio fundamental para a gente se apropriar da graça de Deus em Cristo. E ele coloca isso em primeiro lugar aqui nesse versículo. Você vai perceber, quando a gente estudar toda a carta, que isso é muito coerente com o que ele vai defender na carta aos Colossenses. Por isso ele colocou a fé aqui em primeiro lugar. E uma vez que ele vai tratar de que falsos ensinos ameaçavam a fé, falsos ensinos estavam perturbando um pouco aquela igreja e ameaçavam o relacionamento daquela igreja, ele coloca a fé que vocês têm em Cristo. Então, Cristo é o objetivo da fé. Entenda isso aqui, porque às vezes quando a gente usa a palavra fé, e tem uma frase que foi citada, não sei por quem, eu ouvi isso do pastor Guilherme Nunes, mas ele também está citando alguém que eu não sei quem é, que diz o seguinte, que você tem que tomar cuidado para não ter fé na fé. Você tem que ter fé em Cristo. O que é ter fé na fé? É você acreditar que se eu tiver fé, quer dizer, se eu tiver fé vai acontecer, então você está tendo fé na fé. E não naquele que... Então eu tenho fé em Cristo. O que é ter fé em Cristo? Quando eu estou, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, eu estou orando por algo e colocando isso diante de Deus, eu sei que Deus pode fazer aquilo. Mas não é que se eu tiver muita fé, se eu orar com muita fé, vai acontecer. Não necessariamente. Você vai dizer que, por exemplo, pessoas que de repente oraram por situações de dificuldade e que aquilo não aconteceu, não tinham fé? Tinham. Mas houve que Deus quis fazer daquela forma. Então a minha fé é que Deus sempre faz o melhor, a minha fé está nele e não na minha própria fé. Então, por isso que o objeto da fé que Paulo coloca aqui é Cristo. E isso tem que estar muito claro em nós. Cristo é o objeto da nossa fé. Cristo é Deus e Ele é o objeto da nossa fé. Se você der uma olhadinha na sua Bíblia agora, em Colossenses 2:2, é um lugar onde, 2:12, perdão, é um lugar onde aparece novamente a palavra fé. Então, vai com a sua Bíblia em Colossenses 2:12. Paulo escreve assim: isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele, ou seja, com Cristo no batismo, e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, o que Paulo está colocando aqui, que o objeto da nossa fé está em Deus, o objeto da nossa fé está em Cristo. Se Cristo é Deus, o objeto da minha fé está em Deus. Então, o objeto da fé, em 2:12, é a ressurreição de Cristo. Por que eu creio que eu vou ressuscitar? Porque Cristo foi ressuscitado, Cristo ressuscitou, Cristo vive. Por isso, a minha fé está baseada nele. Então, isso era uma ideia, o que Paulo estava tentando aqui, era trazer para essas pessoas de Colossenses, que começaram a ter um ensino falso ali, que eles tinham que sempre se lembrar de quem Deus era, eles tinham que se identificar com a ressurreição de Cristo, e entender que eles vivem por Cristo, por isso eles têm que amar. Não é uma questão de eu imaginar que a fé simplesmente estou salvo. Não, a fé ela tem que ser operante em nós hoje. Então eu tenho que viver a fé no hoje, esperando o que vem amanhã, que é quando todas essas coisas passarem, eu estarei junto com Cristo e vivendo com Ele eternamente. Então, para Paulo, a fé é sempre ativa através de obras de amor. Tem um texto muito claro em que ele fala isso, que é lá em Gálatas capítulo 5.
em que ele vai falar do fruto do Espírito. E qual é o primeiro fruto que ele cita? Amor. Então, a gente tem que saber isso. É necessário ter amor. O que ele está convidando eu, você, que estamos aqui na igreja? A gente amar todas as pessoas. Então, você está no trabalho, você tem que olhar para aquela pessoa e ver o seguinte: Senhor, como que eu posso fazer Cristo conhecido na vida dessa pessoa? Eu estou na escola, como que eu posso fazer essa pessoa ser conhecida, Cristo ser conhecido na vida dessa pessoa? Eu estou na minha casa e eu convivo com pessoas não cristãs, como que Cristo pode ser conhecido através da minha vida? Nem sempre você vai poder pregar o Evangelho, mas você tem que viver o amor, porque o amor, ele é marca do cristão. Não adianta nada você ser uma pessoa que trabalha, xinga todo mundo, chega atrasado no trabalho, falta no trabalho sem motivo, e aí você vai depois abrir a Bíblia e ler a Bíblia para alguém? Não é coerente. Você é um aluno que mata a aula, mal educado com o professor, aí vai pregar o Evangelho? Você dentro da sua casa tem um não crente, você xinga, briga, faz coisa errada, mente para todo mundo, depois vai abrir a Bíblia para pregar o Evangelho? É incoerente. Deus faz a obra apesar de nós, mas a gente tem que ser mais coerente. Então ele vai no versículo 5 colocar esperança. Então ele diz no 4 da fé e do amor. E aqui no 5 ele coloca por causa da esperança que lhe está reservada nos céus. Paulo está falando então da esperança futura, a respeito da qual vocês ouviram e por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Então, o amor por todos os santos, do versículo 4, tem origem na esperança que eles têm, ou seja, o amor procede da esperança. Eu tenho a perfeita noção de que eu fui salvo por Deus para viver aqui o quanto Ele quiser, buscando o quê? A esperança da glória futura. Esse é o meu caminhar. Enquanto eu estou aqui, isso deve me motivar a ter amor por todos. Esperança é a terceira virtude fundamental do cristão. Apenas aqui, somente em Colossenses, ele coloca a esperança como base do amor e da fé. De novo, é por conta, inclusive, do contexto. Esperança em quê? Na totalidade de bênçãos que aguarda o cristão na vida que está por vir. Então, Paulo dá uma ênfase futura, uma ênfase escatológica. É como se os colossenses, os colossenses que estão aqui recebendo falsos ensinos, se perguntando o seguinte: será que Cristo vai suprir as nossas necessidades espirituais? Será que isso que a gente aprendeu, que Cristo voltará para buscar os seus, Ele vai suprir as nossas necessidades espirituais? Paulo aqui na verdade, está lembrando a eles, então, que a existência deles de fé e de amor, que Paulo está dizendo que eles têm, ela é baseada, é alicerçada naquilo que Deus prometeu. E o que Deus prometeu fazer no futuro? Cristo voltaria para poder buscar os seus, restauraria toda a criação. Não é somente nos levar para o céu, para a gente ficar nas nuvens como fantasminha. Toda a criação será restaurada. Então, será livre do pecado. Então, fará nova todas as coisas. Essa esperança tem que estar muito clara no nosso coração. Como que isso ajuda a gente? De novo, nas dificuldades ajuda mais, mas na bonança também. Porque na dificuldade, você se lembrar o seguinte: está difícil? Tá, mas eu estou firmado em Cristo e eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Ele tem algo para mim que é muito superior a tudo isso que eu vivo aqui. Mas se a gente acha que é mais fácil as pessoas se desviarem do foco do Evangelho quando as coisas estão difíceis, eu diria para você que talvez seja mais fácil se desviar quando tudo vai bem. Já viu aquela época que tudo vai bem? Não está faltando dinheiro, não está faltando amor, não está faltando nada, está tudo uma maravilha. Aí você lá no seu íntimo pensa assim: agora se Deus não atrapalhar, vai dar tudo certo. Porque agora eu tenho tudo que eu preciso, estou bem. É nessa hora que a gente dá a nossa derrapada. Quando a gente
muitas vezes assim confia nas nossa própria sabedoria, nosso próprio entendimento, nosso jeito de fazer as coisas, esquecendo quem nós somos e porque nós fomos chamados, é que a gente dá aquela desviada. Então, se você está bem, se você está mal, não importa. Centralize a sua vida naquilo que tem que ser, que é baseado em Cristo. Na verdade, está faltando amor por Deus. Mas nós somos muito bons em amar nós mesmos, né? A nossa natureza é assim, a gente se ama muito. Dá uma olhadinha no versículo 8 do capítulo 1. Quando a gente olha o versículo 8 do capítulo 1, Paulo escreve assim: que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Então você vê que Paulo enfatiza novamente o amor aqui nesse trecho. Tá? Por que ele está enfatizando isso? Talvez seja uma antecipação do que ele vai falar no capítulo 3, 12 e 14. Alguém podia ler para mim Colossenses 3, do 12 ao 14? Para vocês acordarem um pouco, não ficar só eu lendo? Colossenses 3, 12 a 14, né? 3, de 12 a 14. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Por isso, talvez, Paulo tenha dado uma ênfase tão grande em amor aqui já na introdução da sua carta, já preparando para aquilo que ele ia colocar lá no capítulo 3. Isso é uma característica muito de Paulo. Ele começa com uma introdução, preparando, e depois ele vai lá e coloca de uma maneira muito cortante tudo aquilo. E ele diz que vocês ouviram por meio da palavra da verdade o Evangelho. Então, Paulo está falando, ele falou do amor da fé, que é baseado na esperança, a esperança que eles ouviram quando ouviram a palavra da verdade, o Evangelho. Então, ele vai enfatizar aqui a natureza fundamental da mensagem do Evangelho que eles ouviram. Verdade aqui, ela parece, dentro da estrutura original, ser um modificador da palavra, mas na verdade deve ser lida de uma forma diferente. A palavra que é a verdade, a palavra, ou seja, o Evangelho. Então, porque eu digo assim, por meio da palavra da verdade. O Evangelho, parece que verdade está modificando a palavra. Na verdade, a palavra é a verdade. E a palavra que é a verdade é o Evangelho. No Antigo Testamento, a palavra verdade é a palavra em que se pode confiar. Paulo está sugerindo que o Evangelho seja contrastado aqui com o falso ensino que eles estavam recebendo. Se estão recebendo um falso ensino, compara com o Evangelho. Se alguém chegar para você para ensinar qualquer coisa, olha, eu queria, porque Deus é isso, porque Deus é aquilo, o Evangelho. Eu me lembro que quando apareceu aquele Henri Cristo, aquele charlatão que anda por aí, que vocês já devem ter visto na TV, ele foi entrevistar uma senhorinha lá no Amazonas, que ele estava lá. O cara perguntou: esse homem aqui está dizendo que ele é Jesus que voltou, a senhora acredita? Era uma senhorinha simples lá em Manaus. Ela falou: não acredito não, moço, porque a Bíblia diz que quando Jesus voltar todo mundo vai ver, nem todo mundo está vendo ele. Então, ela está contrastando um falso ensino com o que a Escritura diz. É o que a gente deve fazer. O Salmo 119, versículo 43, está escrito assim: jamais tires da minha boca a palavra da verdade, pois nas tuas ordenanças coloquei a minha esperança. Então, palavra da verdade, verdade é uma palavra em que se pode confiar. Contraste isso sempre com falso ensino, é o ensinamento bíblico para nós. No versículo 6, Paulo então diz o seguinte: que chegou até vocês, ou seja, a palavra da verdade, o Evangelho,
que chegou até vocês. Então, chegou até vocês. Por todo mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Então, eu tirei aqui uma frase do Douglas Moo, que é um teólogo que escreveu um livro só sobre Colossenses. Ele escreve assim num determinado trecho. Paulo agora escreve sobre a experiência dos colossenses com o Evangelho, refletindo mais sobre as circunstâncias em que ouviram a primeira vez, versículos 7 e 8, e sobre o poder de transformar pessoas do Evangelho revelado, não só entre os colossenses, mas também por todo o mundo. O Evangelho tem a capacidade de transformar pessoas. A gente precisa crer nisso. Porque, às vezes, quando meus filhos eram crianças, tinha um desenhinho que eu assistia junto com eles, que era o Pink e o Cérebro. Não sei se vocês já assistiram o Pink e o Cérebro, mas eu era fã do Pink e o Cérebro. E o Pink chegava para o Cérebro e falava para eles: Cérebro, o que nós vamos fazer hoje? Ele falou: que nós faremos todos os dias, dominar o mundo. E, às vezes, a gente tem a ideia de que a gente foi chamado para fazer uma revolução barulhenta. Nós fomos chamados para fazer a maior revolução que se pode fazer, que é uma revolução silenciosa. É uma revolução baseada na transformação que o Evangelho faz. Então, uma pessoa transformada pelo Evangelho e uma pessoa que entendeu a graça, uma pessoa que vive baseado na graça, que tem uma vida de constante oração, que demonstra o amor, que vive a fé, e a vida é baseada na esperança, é uma pessoa que revoluciona o lugar onde ela se encontra, pelo testemunho que ela tem. Então, Paulo está confrontando aqui esses colossenses que estavam sendo assediados por novas experiências, e isso é uma coisa de hoje, a verem o poder do Evangelho para transformar. Qual é o maior poder que a gente pode ver do Evangelho? Expulsar demônio? Não, o maior poder do Evangelho é a transformação de uma pessoa. É você ter a transformação de um pecador. Esse é a manifestação do poder do Evangelho. Ah, mas expulsar demônio também é. Sim, mas não é a maior. Essa não é a maior. A maior é realmente a transformação que o Evangelho traz na sua vida. É transformar você de um pobre pecador que pensava só em si mesmo, em alguém que vive agora para Cristo e ama o outro sem nenhum interesse. Porque amar o outro também para receber alguma coisa em troca também é bem humano. Mas amar sem nenhum interesse é cristão. Quando Paulo usa aqui a expressão, o Evangelho que vai frutificando e crescendo, os teólogos entendem que ele está fazendo aqui uma alusão ao Antigo Testamento, a Gênesis capítulo 1, versículo 28. O que está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 28? Onde Deus dá uma ordem para Adão e Eva, né? Crescei e multiplicai, certo? Ele repete isso depois do dilúvio, onde ele diz para multiplicar e dominar toda a terra. Então, como na carta aos Colossenses não tem nenhuma citação do Antigo Testamento, eles entendem que ele aqui está usando uma alusão, chamando atenção para algo que foi ensinado no Antigo Testamento. E por que ele trocou multiplicar por frutificar? Porque frutificar transmite melhor o resultado do Evangelho na nossa vida. Então não é uma questão de eu multiplicar número de cristãos. Então veja, a força de uma igreja no Espírito não está baseada no tamanho que ela é. Eu conheço igrejas enormes que estão ensinando o Evangelho distorcido. O que você percebe, uma igreja baseada na fé, é uma igreja onde você vê transformação de vidas, frutos na vida da pessoa. Amor, número é consequência. Então, se nós construímos aqui uma igreja, que é uma igreja em que a gente vai tendo transformação de vida, em que o amor é percebido em nós, quem vai fazer essa igreja crescer é Deus. A gente não tem que ter preocupação se nós vamos ter 100, 200, 300, 500, 1000, 10 mil membros. Isso não é o ponto. O ponto é se eu tiver 10, mas eu tiver 10
que são 10 que vivem o Evangelho e que frutificam o Evangelho. E quem acrescenta é Deus, né? Quando ele diz, vocês ouviram e entenderam, Paulo está usando uma expressão que quer dizer não simplesmente entender intelectualmente, mas experimentar aquilo na própria vida. Então você, por exemplo, ouviu o Evangelho, você entendeu? Eu acredito que sim. Você entendeu os princípios básicos do Evangelho, mas aqui ele está enfatizando que não é só entender, é que aquilo frutifique também na sua vida. Ele está resumindo aqui o Evangelho na palavra que vocês entenderam, graça de Deus. Quando Paulo diz, vocês ouviram e entenderam a graça de Deus, ele é a mesma coisa que vocês ouviram e entenderam o Evangelho. O Evangelho é baseado na graça, tá? Então, e ele vai ligar isso com verdade. Então, de novo, ele vai dizer o Evangelho que é a verdade. É o que ele escreve lá embaixo, em toda a sua verdade. Então, substitui a graça de Deus pelo Evangelho. Desde que ouviram e entenderam o Evangelho, que é a verdade. É isso que ele está dizendo aqui nessa passagem. O D.K. Beale, que é outro que escreve sobre Colossenses, ele diz o seguinte: Paulo não consegue pensar em fé, amor e esperança verdadeiros sem conexão com as obras frutíferas que cada uma dessas 3 atitudes produz na vida cristã genuína. As obras não são base da salvação, mas elas são evidência indicadora de que uma pessoa tem fé, amor e esperança verdadeiros, que está coerente com o ensino, inclusive, de Tiago. Quer dizer, você diz que tem fé, mas você não demonstra, você diz que tem fé, mas você não demonstra amor e esperança, você não, ou seja, você não tem atitude, você traz dúvidas sobre a sua fé, tá? Então, esse é um ponto importante que ele coloca aqui. No versículo 7 e 8, já encerrando, vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Não é só a palavra que ouviram, que é uma realidade autêntica e transformadora da vida, mas também foi trazida a eles por alguém que é um amado cooperador e fiel ministro de Cristo, ou seja, Epáfras. Epáfras é citado aqui, citado em Filemão. A gente sabe muito pouco sobre ele, só sabe que ele era um homem de Colossos, como eu falei para vocês. A citação, ela aqui, ela não é tão comum. O que Paulo provavelmente está citando Epáfras aqui é porque Paulo não tinha fundado a igreja, ele não conhecia as pessoas daquela comunidade, então a citação de Epáfras é uma citação para colocar alguém da igreja. E no versículo 7, ele traz a fidelidade de Epáfras, e no versículo 8, ele traz a confiabilidade dele como ministro de Cristo. Então, Epáfras, que era uma pessoa fiel, né? Ministro de Cristo, e era uma pessoa confiável, ele testemunhou a respeito do amor que os colossenses tinham, amor no Espírito. O que eu queria que a gente pensasse a partir dessa aula hoje é como sou reconhecido pelas pessoas sendo eu cristão. O amor, a fé e a esperança são marcas da minha vida? Eu entendi a graça, eu tenho dúvidas, porque às vezes, gente, a gente vem aqui numa aula de EBD, a gente acha interessante, aprende, entende um monte de coisa, mas às vezes eu tenho dúvidas sobre coisa básica. Eu falo assim, olha, eu não entendi direito esse conceito de graça. Eu tenho um pouco de dificuldade, eu acho que eu tenho que sempre estar fazendo alguma coisa para agradar a Deus, senão eu posso perder a minha salvação. Esse conceito de graça precisa ser entendido. Então, se você tem dúvida e você não quer perguntar aqui, procura depois uma hora alguém, procura mim, pastor Manuel, alguém que você confia da igreja, que é mais velho, fala, eu precisava entender melhor isso. A gente precisa entender melhor como esses pontos principais da fé, para que a gente se mantenha firme no Evangelho. Eu vou desligar aqui agora, e aí se vocês quiserem,